Uma produção fundo de quintal decide gravar um filme no último pedaço de terra ainda não explorado pelo homem, a Ilha da Caveira. Infelizmente eles não combinaram com os monstros que lá viviam, que vão desde dinossauros gigantes, baratas mutantes e voadoras e o rei da ilha, um gorila de 7 metros chamado Kong. O que você faria para escapar desse lugar enquanto é caçado por esses bichos do catiço? Essa é a história de King Kong, filme lançado em 2005 e dirigido por Peter Jackson, e que só tá aqui porque ele foi o filme mais votado na última votação que eu fiz aqui no canal. Como esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, considere se inscrever, e se você realmente quiser ver mais filme de monstro gigante por aqui, já dá uma mordida nesse like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia em Nova York, no começo dos anos 30. Depois que a bolsa de valores quebrou, muita gente foi à falência e praticamente todo mundo agora tá com nome no SPC. Isso infelizmente levou a uma crise de fome, que também inclui a jovem atriz Ann Darrow. A garota se apresenta num teatro fundo de quintal e o dinheiro que ela ganha mal dá pra comprar miojo. Como não existe nada que não possa piorar, ela perde o emprego e, tão cagada de fome, ela não vê outro jeito a não ser roubar uma maçã. O problema é que o dono da feira pega a mulher com a boca na botija e ameaça levar a trombadinha pra polícia. Porém é aí que o Jack Black aparece e se oferece pra pagar pelo jantar de Ann. A mulher acha aquela oferta boa demais pra ser verdade e fica com medo de que ela vá ter que pagar de outro jeito. Felizmente não é o caso, porque descobrimos que o cara é um diretor de cinema chamado Carl Dahan. Ele explica que vai gravar um filme revolucionário em Singapura e fala que Ann é a garota ideal pro papel principal. Como essa proposta tá ficando cada vez mais estranha, ela recusa o papel, mas volta atrás assim que o diretor comenta que o roteirista será Jack Driscoll, um cara de quem Ann é super fã. Ela finalmente topa participar da caravana. No entanto, Carl diz que eles precisam embarcar naquela mesma noite, já que ele não tinha sido 100% sincero com a garota e não revelou que o filme dele tinha acabado de ser cancelado pelo estúdio depois que os executivos não gostaram nem um pouco do que viram. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Mesmo assim, Carl implora pros caras deixarem ele alugar um navio e ir gravar na ilha. É aí que os chefes falam: como assim? Você não disse que ia gravar no estúdio? É aí que Carl explica que encontrou um mapa misterioso que dava instruções pra chegar na Ilha da Caveira, um local que, segundo ele, ainda não tinha sido descoberto pela humanidade. É aí que os caras se enfesam com ele e mandam a letra: cê tá louco? Esse filme já custou mais de 40 mil dólares. Portanto, a resposta é não. A gente vai cancelar essa porcaria de filme e vender o material gravado pra outro estúdio. Carl não fica nada feliz, principalmente por entender que a sua carreira tá indo ao encontro de um carrinho de hot dog na praia, e decide assim levar os rolos das fitas com ele, o que faz o estúdio colocar os tiras na cola do diretor. O Jack Black então apressa Ann e eles logo embarcam no SS Venture, onde conhecem o capitão, que até aceita zarpar depois que o diretor dobra o cachê dele. O cara também tromba com Jack dentro do navio e recebe apenas 15 páginas do roteiro do filme. No entanto, Carl não consegue gravar um longa-metragem somente com o que Jack escreveu e pede que o cara vá com eles na excursão. No entanto, o escritor fala que não dá, já que ele tem uma peça agendada no teatro local. É aí que Carl percebe que os preparativos para zarpar estão a todo vapor e ele aproveita para dar aquela enroladinha no amigo para que ele não consiga sair a tempo do navio, o que eventualmente acaba acontecendo. Ok, o roteirista estava do lado do porto e poderia ter facilmente pulado na água se realmente não quisesse estar ali. Dane-se, porque agora todos os nossos heróis estão rumo ao desconhecido e enquanto não chegam na Ilha da Capirotagem, eles decidem gravar umas paradas à la Titanic. A gente também conhece o ator principal do filme que eles estão gravando, nesse caso Bruce, que curiosamente estaria no universo de monstros anos mais tarde, aparecendo tanto em Godzilla Rei dos Monstros quanto em Godzilla vs Kong, mas isso é papo para outro vídeo desde que você dê a porcaria do like. Nós também conhecemos o primeiro imediato, chamado Reis, que acabou adotando um passageiro clandestino, nesse caso Jimmy, um rapazola que nunca disse de onde tinha vindo, mas de acordo com a tripulação, não deve ter sido do Havaí exatamente, já que ele estava em choque ao embarcar no Venture. Por fim, a gente tem o cozinheiro Lump, que por acaso é o nosso precioso Gollum, de O Senhor dos Anéis, o que explica ele ter conseguido esse papel, já que ele é best do diretor Peter Jackson, que também comandou a trilogia clássica. Enfim, enquanto Carl e Jack escrevem o roteiro, o diretor acaba deixando escapulir que eles na verdade não estão indo pra Singapura porcaria nenhuma, e sim pra Ilha da Caveira, o que deixa Jimmy em pânico ao ouvir a informação. Como ele é um candinha de mão cheia, Jimmy sai espalhando boato por todo o navio, até que o Smeagol e Reis decidem dar uma palavra
palavrinha com o Carl. Os caras falam que o diretor tá cometendo um baita erro ao ir até aquela ilha, já que certa vez eles resgataram um náufrago norueguês que disse que a sua tripulação foi parar naquela ilha da Caveira, onde segundo o cara existia uma muralha que cercava o local inteiro. Porém esse não era o maior problema, já que o pior vivia do outro lado da muralha, pois segundo o sobrevivente, lá existia um monstro gigante que devorava todo mundo que se aventurava pela floresta. Carl zomba da situação e diz que os caras estão vendo muito vídeo no YouTube sobre o abominável Homem das Neves e ainda debocha, questionando que se a história fosse real, onde estaria esse tal sobrevivente? É aí que Hazy Lump diz que encontraram o cara na cabine no dia seguinte do resgate, com uma tramontina enterrada na garganta. Conforme os dias passam, vemos Anne conhecendo Jack de forma mais próxima, até que os dois acabam se apaixonando. Infelizmente, como tudo que é bom não dura, o capitão recebe uma mensagem da polícia pelo rádio, que revela que Carl era um foragido da justiça e que ele tem que dar meia volta e parar no porto mais próximo para que o diretor seja preso. Já era! O problema é que quando eles fazem isso, o navio começa a ser tomado por uma neblina gigante e do nada aparecem uns rochedos cavalares no meio do mar. Logo eles percebem que a profundidade do mar tá diminuindo na mesma hora que eles veem uma muralha gigantesca cercando um pequeno pedaço de terra, a Ilha da Caveira. Sabe quem pode ir pra lá também pagando as menores taxas de câmbio do mercado? Você, criando uma conta digital com a Nomad de forma 100% gratuita e melhor, sem aquelas pegadinhas sacanas como taxa de abertura, anuidade ou as famosas taxas de manutenção. Sabe o que não tem também com a Nomad? Burocracia, já que você pode abrir a sua conta utilizando apenas documentos brasileiros e fazer transações em dólar em 180 países, contando com total segurança garantida pela Corporação Federal Asseguradora de Depósitos. Além de ter o cartão de débito em mãos, você ainda pode gerar um cartão virtual diretamente no aplicativo da Nomad, o que te garante ainda mais segurança na hora de arrebentar a boca do balão nas suas comprinhas internacionais. Pô, Ed, mas eu tô de boa, eu já tenho o cartão do banco onde eu tenho conta há 423 anos. Então, pequeno gafanhoto, se você tá usando esse cartão pra fazer câmbio e comprar dólar pra adquirir aquele videogame dos seus sonhos, você tá errando feio. O que acontece quando você faz isso é que os bancos convencionais vão te cobrar 5,37% de imposto sobre operações financeiras, ou para os íntimos, IOF. Pessoas como eu, que choram no banho toda vez que lembram o quanto de dinheiro já jogaram fora com essa taxa nada barata. Eles ainda vão te colocar uma taxinha de serviço simbólica. Nada demais, só vai variar entre 4% e 7% e ainda por cima, por compra que você fizer. Entretanto, todavia, porém, com a Nomad a história é completamente diferente, já que você vai ser cobrado apenas 1,1% de IOF e de 1 a 2% de taxa de serviço, ou seja, tá quase de graça. Não importa se você estiver viajando para Europa, Ásia, África, Oceania ou Marte, o cartão da Nomad converte os seus dólares para moeda local na hora, sem estresse. A Nomad montou uma sala VIP no aeroporto de Guarulhos, onde você pode aguardar sossegada a hora de seu voo e de quebra tomar um milkshake como cortesia da casa. Então cria sua conta na Nomad, baixa o aplicativo no seu celular e basta fazer um Pix para comprar os seus primeiros dólares. Além disso, como eu sou um cara legal, é óbvio que você vai ganhar um benefício aqui no canal, porque usando meu cupom promocional EDNERD na hora da abertura da sua conta, a Nomad vai te dar até 20 dólares de cashback, ou seja, já dá para economizar uma grana boa para uma bela janta durante a sua viagem. Então fica ligado, porque o link para baixar o aplicativo tá na descrição deste vídeo, lembrando que você precisa inserir o cupom manualmente na hora do registro. Infelizmente o capitão não é tão bom assim no manejo do timão e acaba batendo parte da estrutura em um dos rochedos, o que faz a água do mar começar a entrar em partes do navio. Eles percebem que vão precisar de um dia para consertar o rombo, mas Carl zerra ela de mão cheia e decide pegar um dos botes para ir até a praia com Anne, Jack e a equipe do filme. Ao chegar lá, eles reparam que a parada tá ficando um pouco sinistra demais à medida que eles adentram uma antiga vila, cheia de mandinga e ossos de pessoas. Cheiro de merda. Tá cheiro de merda? É. Ok, o pessoal errou feio nessa, já que você não vai pra um lugar provavelmente perigoso sem um jeito de se defender. Sendo assim, Carl e companhia deveriam ter pegado as metralhadoras Thompson que eram guardadas no navio. Ué, se eles já roubaram um barco mesmo, qual o problema de pegar umas armas também? Dane-se, porque eles logo encontram uma nativa com cara de poucos amigos e do nada o Carl encasqueta que ela quer chocolate e força a garotinha a aceitar a parada. Eu não quero! Como a nativa prefere Lindt em vez de Nestlé, ela corre e chama
chama o resto do povão da ilha, que não demora muito pra amarrar a Anne e jogar beisebol com os homens da cidade grande, o que já manda o marinheiro pra vala e outro cineasta é atravessado por uma lança. O mesmo só não acontece com Carl e Jack porque o capitão chega no rolê com os outros tripulantes e mete pipoco em um dos indígenas, o que é suficiente pra afugentar o restante. O pessoal então volta pro barco e enquanto termina os reparos, Carl fala pros seus empregados que ainda quer terminar a porcaria do filme em homenagem ao cara que tinha sido abatido em serviço. Infelizmente ele vai ter essa oportunidade porque um dos nativos se infiltra no navio e sequestra a Anne, além de deixar outro marinheiro a ver navio, se é que vocês me entendem. Que piada horrível, cara. Jack então percebe que a sua peguete voltou pra ilha contra a vontade dela e a tripulação monta um grupo de resgate. O problema é que Anne agora tá lascada de vez, já que ela é amarrada numa estrutura que lembra bastante um sacrifício capirotesco. É aí que algo começa a balançar as árvores e se aproxima cada vez mais perto da garota. Nesse meio tempo, os resgatadores chegam no rolê e Carl tenta dar uma espiadinha do outro lado da muralha pra ver o que raio está fazendo aquele barulho todo, finalmente avistando um gorila gigantesco que pega a Anne e volta pra selva. O capitão então cede alguns marinheiros pra continuarem a operação resgate, porém avisa que é bom eles acharem Anne logo, já que terão que zarpar em 24 horas. Enquanto isso, a donzela em perigo começa a se enturmar com Kong e pra não ser devorada, ela tem que fazer as performances que ela executava no teatro, o que de certa forma acaba com o tédio do gorila e ele desiste de comê-la. Ou será que não? Calma, chocolate branco. Eu não quero que você derreta. Pelo menos Anne tá curtindo a vista privilegiada da ilha, o que não pode ser dito dos salvadores da pátria, já que além de serem mordidos por uns pernilongos gigantes, eles ainda dão de cara com um bando de braquiossauros, uma espécie de dinossauro que a humanidade acreditava estar extinta. Carl obviamente não pode perder esse furo e pede que Bruce se aproxime deles pra gravar tudo, só que infelizmente esse não é o dia de sorte desses azarados, já que alguns venatossauros chegam no baile pra fazer uma boquinha com os dinossauros alongados, o que coloca o bando em retirada pelo mesmo corredor que os humanos estavam descansando. O mais bizarro é que Bruce percebe o perigo primeiro e começa a sair de lá de fininho, e ao passar pelos outros caras, ele pelo menos poderia ter falado pros danados correrem também, mas não, ele apenas fala que Carl ficou lá filmando e dá no pé. Eu digo isso porque eles perderam 50 segundos de vantagem, que poderiam ter aproveitado pra correr de lá sem virar massinha de amolar pelas pisadas dos dinos, o que acontece com 4 deles e mais o Zé Ruela, que acaba sendo comido na maratona Caveira Silvestre. Ok, tentar correr mais rápido que animais com 10 vezes o seu tamanho é pura besteira, ainda mais se você fizer isso em linha reta. Portanto, eles deveriam ter subido nas pedras ou ter usado cipós para escalar a passagem. Dessa forma, ficariam livres dos braquiossauros. Pô, Ed, mas o que eles fariam em relação aos venatossauros? Cara, eu não sei vocês, mas eu ainda acho mais seguro ficar nas árvores do que dar um passeio com essas feras carnívoras no chão. Infelizmente, o grupo vê que a passagem tá bloqueada por uma parede de pedra e eles têm que escalar a parada. O problema é que o editor de som não é exatamente o Usain Bolt e acaba ficando pra trás. O Carl até tenta ajudar o cara, mas os venatossauros acabam pegando o vovô e o devoram logo em seguida. Depois do aeróbico, Bruce diz que a parada dele é mais a atuação e decide abandonar a jornada pra voltar pro navio. E é aí que Jack fala que o cara é realmente uma fraude e nem parece o mesmo machão dos filmes em que ele atuou. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Enquanto isso, Kong e Anne estão curtindo o momento, porém o gorilão sente aquele cheiro de penetra se aproximando e vai ao encontro dos humanos. É aí que a gente vê Reis do nada pedindo pro pessoal ficar pra trás, enquanto ele dá um confere num túnel escuro. E agora eu me pergunto, por quê? Por quê? Eles já repararam que o lugar é super perigoso, então pra que entrar numa parada dessas? Nessa situação, eles poderiam ter arremessado um dos sinalizadores que eles tinham levado. Dessa forma, teria uma grande chance daquele dispositivo assustar a maioria das criaturas da ilha, e talvez até mesmo o Kong, já que ele provavelmente nunca tinha visto uma coisa dessas. Esquece isso, porque o macacão captura a Reis, que percebe que as balas não fazem efeito no couro duro da fera. Dane-se, porque mesmo assim ele continua atirando na fuça do Kong, que fica irritadinho e finaliza o primeiro imediato do navio. Jimmy fica com o rabicó na mão, mas nem vai poder lamentar a perda do pai postiço, já que Kong decide brincar com os humanos de surf no galho, o que, diga-se de passagem, eles são muito ruins, porque todo mundo acaba caindo num precipício. Eu vou cair!
Ok, esses abestados tiveram 1 minuto e 11 segundos precisamente para sair de lá. Se eles tivessem dado 10 passos para trás e voltado para o outro lado da margem, não seriam alvos fáceis do gorilão. Além disso, isso poderia ter impedido o Kong de os alcançar, já que ele seria muito pesado para cruzar o penhasco usando aquele mesmo galho. Dessa forma, o pessoal poderia ter ficado do outro lado e procurado uma nova forma de chegar até Anne. Esquece isso, porque vemos a donzela em perigo aproveitando para deixar a casa de Kong sem se despedir, o que infelizmente ela percebe que é uma má ideia, já que sem a proteção do gorilão, ela logo se vê sendo caçada por uns lagartos gigantes e uma lacraia que faria o Chuck Norris cagar nas calças. O pior não é isso, já que a mulher até consegue escapar dessas feras, no entanto não contra 3 tiranossauros Rex que disputam para ver quem vai comer o filé nova-iorquino. Felizmente Kong aparece para trabalhar de capacho de Anne mais uma vez e sai na mão contra os 3 dinossauros em mais um episódio de Trocação. O nosso herói arrebenta as feras sem muita dificuldade, porém ele se liga que talvez tenha sido uma má ideia pegar a Anne pra ser o seu bicho de estimação, já que a mulher dá um trabalho do cão pra ele. Eu não estou suportando mais. Nesse meio tempo a gente vê que os resgatadores não se lascaram, já que caíram num brejo que acabou abafando a queda. Bem, não todos, já que o Shoy aí não caiu certo e provavelmente tá todo quebrado agora. Como esses caras não têm um minuto de paz, eles se veem cercados por insetos gigantes, tinidos pra tomar o café da tarde. Os nossos heróis até tentam lutar, mas a munição logo acaba e eles começam a ser sufocados pelos bichos, o que também inclui o Smeagol, que é sugado por umas sanguessugas gigantes que realmente me lembram outra coisa. Quando Jack e Carl vão se unir a eles, Bruce e o capitão aparecem com a cavalaria para meter pipoco nos insetos do mal e conseguem resgatar as donzelas em perigo. Ainda bem. No entanto, Jack continua seguindo em frente e decide resgatar a Anne sozinho. O capitão diz que não pode esperar por eles, só que nesse meio tempo, Carl percebe que a câmera e os rolos que tinham o filme acabaram quebrando na queda, e agora o único jeito dele não ir pro Serasa é achar outra fonte de renda. Ele então propõe pro capitão que eles capturem Kong e o levem pra Nova York, mas o cara acha que vai dar ruim e na primeira conversa desiste desse plano maluco, só que não dá nem 10 segundos e ele reconsidera a proposta. Finalmente vemos Jack chegando no covil do rei da floresta e dá a sorte do gorilão estar dormindo. Ele acorda a Anne e tenta ajudá-la a sair do lado da fera, mas o Kong acorda no meio do rolê e fala que a mulher agora é o chocolate branco dele. Sai, desgraça! Pra sorte dos humanos, um bando de morcego gigante é acordado com a briguinha pelo coração de Anne e partem pra cima do gorila, o que dá a oportunidade pro Jack pegar a Anne e escapar ao brincar de Fortnite com um dos bichos feios. Contudo, Kong não aceita perder a partida em casa e desce a floresta rasgando, bem na hora que o capitão e a tripulação bolam um plano pra colocar o gorilão pra dormir com garrafas de clorofórmio, que no primeiro momento não fazem nem cosquinha em Kong. Conforme Jack arrasta a Anne pro navio, o macaco vai se enfesando e manda mais 18 marujos pra vala, com destaque pra esse aí que tem a cabeça comida pelo animal. Como Jack Black não aceita voltar pra casa de mãos abanando, ele sobe numa pedra e dá o seu ataque final, finalmente desmaiando o bichão ao quebrar a garrafa de clorofórmio na cabeça dele. Tô doidão, Dias depois a gente vê Carl sendo o solteiro mais badalado de Nova York, já que é a estreia da peça dele, onde Kong será exibido pro mundo pela primeira vez. No entanto, Anne não aceitou viver a mocinha em perigo, já que ela acabou se afeiçoando a Kong, e Jack também achou que o amigo vacilou em não defender a causa dos animais. Enfim, o show começa e vemos Carl apresentando o gorilão num discurso chato e cheio de frases de efeito. Não precisa chorar, esse monstro eu vou retalhar. Ninguém merece. O cara diz pra plateia não ficar assustada com um macaco de 7 metros e com cara de poucos amigos, o que eu realmente acho difícil fazer. Ele assegura que o gorilão não pode quebrar aquelas correntes, porém eu acho que ele não viu aquela luta dele contra os 3 tiranossauros. Não dá outra, porque contrata uma Anne da 25 de março pra interpretar o papel da donzela em perigo, o que acaba deixando Kong irritado a ponto dele se livrar das correntes como se elas fossem miojo. Kong então manda a loira aguada e mais um Zé Ruela do teatro pro além, e é exatamente nesse momento que o cara dá de cara com Jack, que tinha ido no show pra se declarar pra Anne, que obviamente ele não sabia que não tava fazendo parte da peça. Cara, ninguém se comunica nessa bodega? Dane-se, porque o Kong não gosta nada de ver o seu rival, e o persegue até o meio da Times Square, onde ele manda mais 2 loiras fajutas pra vala ao pensar que elas eram Anne. Isso deixa o bichão mais enfesado ainda, a ponto dele mandar 48 nova-iorquinos pra vala antes que entendessem o que tava rolando. Jack, por sua vez, sente o dever de salvar o dia, e pega um táxi pra levar a Kong pra um lugar longe
longe da população, mas o cara realmente não consegue andar muito e o gorilão se prepara pra finalizar o pianista de outra dimensão. É aí que Anne chega no rolê pra acalmar a fera e decide dar um passeio no parque pra ele esfriar a cabeça. Tudo tá rolando às mil maravilhas, mas é aí que o exército é chamado e eles começam a metralhar o gorila gente boa. Desesperado pela segurança de Anne, ele decide subir o prédio mais alto da cidade, o Empire State Building, porém ele não conhecia a existência dos aviões, que não demoram muito pra mandar chumbo grosso no danado. O King Kong é visivelmente um animal inteligente e poderia simplesmente ter descido o prédio e corrido pra qualquer direção de mata fechada que ele pudesse despistar os pilotos, mas não, ele prefere brincar de pegar a acerola no ar e acaba mandando 3 pilotos pro saco, antes de finalmente se despedir de Anne e sucumbir aos ferimentos. Com o gorila derrubado, não demora pro bando de urubu dos jornalistas começar a fotografar e dizerem que ele foi abatido pelos aviões, o que Carl discorda, dizendo que foi a Bella que matou a fera, ou nesse caso, a própria Anne. King Kong foi elogiado pela crítica, porém detestado pelo público, o que realmente eu não entendo. E reassistindo esse filme depois de mais de 15 anos em relação à primeira vez que eu vi, dá pra perceber que o filme continua maravilhoso. As atuações são impecáveis, a construção de Nova York nos anos 30 é de cair o queixo, e os efeitos especiais de Kong continuam incríveis até mesmo nos dias de hoje. Infelizmente, a duração do filme me incomoda um pouco, já que o gorila só aparece mesmo depois da primeira hora de filme, e tinha muita coisa que o diretor Peter Jackson poderia ter cortado para melhorar o fluxo da trama. Outra coisa que eu não consigo entender é que esse filme não foi indicado nas categorias de melhor roteiro e melhor filme pro Oscar, que naquele ano só teve filme meia boca participando da premiação. Sendo assim, a minha nota pro filme é um 8,5. Nas bilheterias, King Kong não foi tão bem assim, porque faturou cerca de 556 milhões de dólares para um orçamento de 207 milhões. Mesmo assim, Peter Jackson anunciou uma sequência chamada Ilha da Caveira, que deveria ter estreado em 2013, porém foi cancelada depois que a New Line comprou os direitos da franquia. Enfim, em 2017 foi lançado o filme Kong, a Ilha da Caveira, que não tinha nada a ver com a ideia original dessa continuação, já que essa em questão planejava estabelecer o universo compartilhado de monstros, como a gente bem pôde ver em Godzilla vs Kong. A propósito, se vocês quiserem que eu faça vídeo desse Kong, já deixa a seguinte frase no campo de comentários: eu quero. E aproveita para dar um soco no like. Galera, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e considere fazer parte do clube de membros, onde vocês podem de certa forma patrocinar o café aqui da produção. Nesse local eu consigo colocar alguns vídeos com acesso antecipado, você participa de votações exclusivas e ainda ganha selos e figurinhas para colocar nos comentários, sendo que por apenas R$5 vocês me fazem muito feliz. Sem mais delongas, bora pra contagem de presuntos. O total de corpídeos em King Kong foi de 88 presuntos, e o troféu presunto de ouro vai pra Lump, devorado pelos sanguessugas de formato duvidoso. Pessoal, se inscreve no canal e bate nesse sininho, ativando todas as notificações, caso contrário você não vai saber quando tiver vídeo novo por aqui. Além disso, eu deixei uma playlist exclusivaça pra vocês aí na tela, chamada Monstros Gigantes, onde eu já reuni outros filmes como Círculo de Fogo, Cloverfield, Godzilla e muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!